Meus amados irmãos, querida igreja, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um comentário da Escola Bíblica Dominical. O nosso assunto de hoje, Teologia do Pentateuco. Meus irmãos, o primeiro capítulo da nossa lição traz o título Teologia do Pentateuco e sua importância religiosa. Teologia significa o estudo a respeito de Deus. Teologia do Pentateuco quer dizer o que Deus fala, o que o Pentateuco fala a respeito de Deus para nós. Queridos, sem o conhecimento do Pentateuco a respeito de Deus, o nosso conhecimento seria extremamente pobre, porque muito relevante e muito rico são as informações do Pentateuco a respeito da pessoa divina. Para ter-se uma ideia, o que o Pentateuco traz para nós, está registrado aqui na nossa lição, é a primeira coisa. O Pentateuco traz para nós a revelação da existência de Deus. Observe o que diz aí a nossa lição. Os textos do Pentateuco oferecem cada vez mais à teologia o necessário conhecimento de Deus, quando, na verdade, demonstra a este mundo a existência do Deus verdadeiro. Queridos, o quadro literário do Pentateuco, em todos os 5 livros que compõem o Pentateuco, compõem a Torá, ela traz um sujeito principal que não é Moisés. O sujeito principal do Pentateuco é o nosso Deus. Em Gênesis, ele é o Criador. No Êxodo, ele é o libertador. No Levítico, ele é aquele que organiza a adoração que a ele será ofertada. No livro de Números, ele organiza o seu povo e cria o exército de Israel. E em Deuteronômio, ele traz a lei como lembrança ao povo de Israel. Relembra a Israel a lei que foi entregue no livro do Êxodo. Meus irmãos, o Pentateuco escrito é a prova de que Deus decidiu se revelar ao ser humano. E no livro do Êxodo, está registrado aí na nossa lição, o ato central de Deus no Pentateuco é o êxodo de Israel. Ou seja, a partir do êxodo ali, quando Deus tira Israel de dentro do Egito, começa toda a história de Israel com seu relacionamento como um povo perante Deus. Lembrando que antes disso, Deus tratou com Abraão, Deus tratou com Isaac, com Jacó, mas a partir do êxodo, Deus trata com a nação israelita. Então acompanhe comigo aí o que Deus revelou no êxodo. Olha só, irmãos. Primeiro, que Israel é o seu povo, ou seja, Deus estava aí cumprindo, a aliança feita lá com Abraão, Isaac e Jacó, cuja descendência desses 3 homens seria o povo de Deus. Segundo, a existência de um único Deus, ou seja, o monoteísmo estava sendo trago ali, de forma que somente a Deus se deveria adorar, o que mostrava também uma superioridade de Deus frente aos deuses do Egito. O terceiro, Deus é o redentor do seu povo, ou seja, ele é o que libertaria o seu povo. Quarto, todo o poder pertence a ele, ou seja, é ele quem manda, é ele quem cria, é ele quem governa, é ele que faz todas as coisas. E 5, revela seu amor e cuidado através da lei. Meus irmãos, o cuidado de Deus com relação a Israel era tão grande que, assim como um pai se preocupa na educação de um filho desde a mais tenra idade até a sua independência, assim foi Deus cuidando de Israel. Deus liberta Israel, Deus traz leis a Israel, Deus organiza Israel, Deus cuida de Israel de forma tão completa que Deus cuida a forma espiritual em
em que Israel deveria viver no seu relacionamento com Deus, e Deus também cuida da sua vida social, no seu relacionamento uns com os outros. Então o livro do Êxodo, ele marca ali como um ato central de Deus, aonde começa a discorrer toda a história de Israel. Meus irmãos, nós estamos vendo sobre a teologia do Pentateuco, e a segunda parte do mesmo capítulo trata sobre a importância religiosa do Pentateuco. Meus irmãos, olha o que diz aqui a nossa lição. O Pentateuco é o começo e o alicerce de todas as revelações judaico-cristãs. O que o Pentateuco significa para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento? O Pentateuco é a base do Antigo Testamento, principalmente por causa de Êxodo capítulo 20, que fala acerca dos 10 mandamentos, e o Pentateuco também é a sombra das coisas futuras para o Novo Testamento. Está registrado em Hebreus capítulo 10 e versículo de número 13. Queridos, todo o conjunto dos livros do Antigo Testamento utilizam como base o Pentateuco. Os profetas eram usados por Deus para repreender a nação quando não andavam conforme os ensinos do Pentateuco, da lei, do pacto de Deus com o povo de Israel. Quando os reis andavam segundo a vontade de Deus e a religião da sua época adoravam unicamente a Deus, o reino era abençoado, o reino era próspero. Ou seja, todo o Antigo Testamento tinha sua vida respaldada pelo Pentateuco. O que eles faziam com relação ao Pentateuco, com relação ao pacto, com relação às leis, dizia qual seriam as suas condições de vida. A vida religiosa no Pentateuco é tão importante que Deus precisou estabelecer princípios para que o homem pudesse se aproximar dele. Considerando que Deus é um Deus santo e que o homem não poderia se aproximar dele cheio de seus pecados, Deus então estabeleceu princípios que nortearam a vida religiosa de como os judeus ou os hebreus deveriam viver naquela época, trazendo o seu sacrifício, pedindo perdão dos seus pecados para poder se aproximar de um Deus que é santo. Meus irmãos, neste relacionamento de Deus com os homens, o nome de Deus é uma forma que a Bíblia revela para nós a forma como Deus se relaciona com a sua criação. E nós temos aqui na nossa lição 3 nomes de Deus, que é Yahvé, Elohim e Adonai. Meus irmãos, o nome de Deus é tão importante que no livro de Deuteronômio, no capítulo 12, versos 5 e 11, a Bíblia Sagrada diz que Deus vai escolher um lugar para aí colocar o seu nome, e aquele lugar precisava ser respeitado como se o próprio Deus estivesse lá. Ou seja, o nome de Deus está representando a sua presença. Só para ter uma ideia do quanto o nome de Deus é importante nesse relacionamento com a sua criação. Vamos olhar aqui agora numa tabela e vamos ver o que cada um desses nomes significam. Os 3 nomes de Deus. O primeiro que nós temos aí são essas 4 consoantes, YHWH. Essas 4 consoantes é chamado de o tetragrama. Eram aquelas palavras que os judeus buscavam de toda forma evitar tanto falar como escrever. Quando eles iriam escrever esta palavra, eles substituíam ela pela palavra Adonai, só pelo respeito e o medo de pecar contra Deus, usar o nome de Deus em vão. Então eles substituíam o tetragrama, essas 4 consoantes, pelo nome Adonai. E também os judeus evitavam falar a qualquer custo para não falar o nome de Deus em vão. E com o tempo, essa pronúncia acabou sendo perdida porque os judeus acabavam deixando de falar essa palavra. E hoje convencionou-se de que a forma que nós temos para pronunciar essa palavra é Yahvé.
Yahvé não é Jeová. E Jeová é uma coisa, é a junção de duas palavras, de Yahvé com Adonai, mas Yahvé significa para nós eu sou, ou como está na nossa lição, o eterno, porque eu sou e eterno significam quase que a mesma coisa. No entanto, esse Yahvé é a forma como Deus se revelou para Moisés na sarça. Ali Deus se revela como Yahvé, quando Moisés pergunta: Senhor, em nome de quem que eu voltarei para o Egito para libertar o povo de Israel? Quando o Senhor disse, eu sou, ele estava dizendo Yahvé. Na verdade, nós acreditamos, a teologia acredita, que a melhor palavra que possa descrever o nome de Deus, embora tenha muitos títulos de Deus na Bíblia, é a palavra eu sou, porque ela não tem um significado certo. Ela significa que Deus existe, significa que Deus é, significa que Deus faz. Está falando da autoexistência de Deus, ou seja, ele é o que é, e ponto final. O eu sou está registrado em Êxodo, capítulo 13, verso 14. Nós temos agora aí a palavra Elohim, que significa todo-poderoso, Gênesis 1:1, e temos a palavra Adonai. A palavra Elohim e a palavra Adonai, no original, eles estão no plural, o que tem pelo menos aí duas explicações. A primeira explicação não é que existam vários deuses, e sim que o poder de Deus é tão grande que por isso as suas manifestações e o seu poder é tão grande e que não pode ser calculado ou enumerado, então está ali representando no plural, porque significa os poderes de Deus, que não se pode medir. Mas há também quem interprete este plural na palavra Elohim e Adonai como uma representação da Trindade, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na nossa última linha aí da nossa tabela, o Adonai significa Senhor, e aqui nós precisamos fazer uma observação. Senhor é o nome próprio de Deus, igual o meu, Johnny. Senhor é o nome de Deus, ou seja, é um seu nome próprio, não é um pronome de tratamento. Quando eu estou adorando, eu digo Senhor meu Deus, como se fosse um tratamento, né? Um pronome de tratamento. Na verdade, Senhor é o nome do nosso Deus. Gênesis capítulo 15 e verso de número 2. Dando sequência à nossa lição, entramos agora no capítulo 2, que traz como título Importância Histórica do Pentateuco. Meus irmãos, sabemos que a Bíblia é um livro de fé. Ali o seu objetivo é revelar Deus para o homem e o homem alcançar a salvação através do conhecimento a respeito de Deus. No entanto, a narrativa bíblica, para poder trazer esta revelação de Deus para nós, registra vários fatos históricos. E esses fatos históricos, a arqueologia tem descoberto que sim, a Bíblia tem razão no que diz. O Pentateuco, ele contribui de forma significativa nesses fatos históricos. A Bíblia, por exemplo, no Pentateuco, registra o tempo que Israel esteve no Egito, registra a Torre de Babel, registra as genealogias, de onde se iniciaram todas as civilizações, registra o dilúvio, um importante fato histórico, ou seja, a Bíblia não é um livro de história, mas registra a história, e a arqueologia tem descoberto a veracidade das palavras da Bíblia. Acompanhe comigo algumas coisas que a arqueologia tem descoberto e eu trouxe para você. Olha aí na sua tela. Nós temos aí primeiro o dilúvio. Relatos arqueológicos da Mesopotâmia citam um dilúvio, ou seja, existem outros relatos que informam para nós as mesmas coisas da Bíblia. É uma tábua suméria que está escrito na língua acádia e foi descoberta em 1849. Descoberta de cidades submersas no oceano estão datadas da época de Noé. Esse arqueólogo aí que fez essa descoberta é o mesmo arqueólogo que descobriu o Titanic. Ele achou uma cidade submersa e estudos estão provando que é da época de Noé, sugerindo para nós que sim, houve um dilúvio.
Outro, patriarcas. Estudos genéticos provam que os judeus e árabes têm o mesmo ancestral em comum. Quem é o ancestral? Abraão. A ciência está certa de que compartilham do mesmo genes. Meu irmão, o que a Bíblia diz para nós? Que os descendentes dos árabes, o primeiro árabe, de onde vem a descendência árabe, é Ismael. Ismael é filho de Abraão. Os descendentes de judeus vêm de Isaac. Isaac é filho de Abraão. O que a ciência descobriu? Descobriu que os genes, tanto dos árabes quanto dos judeus, possuem o mesmo ancestral comum. A Bíblia já dizia isso. O nome dele é Abraão. Confira mais relatos arqueológicos conosco aí. Ur dos Caldeus, uma importante cidade bíblica. Cidade localizada na Caldeia, era a terra dos pais de Abraão. Em sua peregrinação, Abraão saiu de Ur e vai para Canaã. Ur dos Caldeus foi localizada e foi escavada pelos arqueólogos que vocês estão vendo aí. A linguística, que estuda a evolução da linguagem, confirma a origem monogênica dos idiomas, isto é, uma língua mãe. Lembra lá da Torre de Babel, meu irmão? Que foi quando Deus confundiu as línguas porque havia uma única língua e todo mundo se entendia? Pois é a língua mãe que hoje a ciência está dizendo, está confirmando que existiu sim uma língua mãe. Escavações arqueológicas descobriram uma tábua de pedra de 1500 anos com informações acerca da construção de uma grande torre. Que torre é essa? A Torre de Babel. Meus irmãos, embora a Bíblia não seja um livro de história, mas tudo que ela cita é a verdade. Por exemplo, a Bíblia não é um livro de biologia. No entanto, a biologia hoje sabe que o corpo humano é formado por minerais que vêm da terra. De onde é que a Bíblia diz que o homem veio? Da terra. Ou seja, é a ciência confirmando o que está na Bíblia. A Bíblia não é um livro de engenharia. No entanto, fizeram um teste numa construção de um navio no mesmo formato da Arca de Noé. Sabe o que descobriram? Que ela é perfeita. A Bíblia não é um livro de psicologia, mas os conselhos de Deus na Bíblia é um conselho eterno e que serve para todas as nações, independente da época, independente do país. Sabe o que significa, meu irmão? Que embora esse não seja o foco da Bíblia, no entanto, a Bíblia sempre tem razão naquilo que está nela registrado. Meus irmãos, dando continuidade, entramos no último capítulo da nossa lição, capítulo de número 3. Teorias cosmológicas, cosmogônicas e narrativas históricas. Vamos primeiro aos conceitos. Cosmologia é o estudo da origem do universo de forma científica e racional. Em outras palavras, é a ciência tentando provar a origem de todas as coisas. A segunda palavra, cosmogonia, já é a ciência que considera as teorias, melhor dizendo, não é ciência, é a teoria sobre a origem e a formação do universo. Aqui vale a pena nós dizermos que a teoria da evolução não tem prova científica, está no campo da teoria, ou seja, no campo da cosmogonia. Juntamente com a teoria da evolução, temos a teoria criacionista, que é aquela que nós acreditamos. O Pentateuco traz para nós relatos da criação de Deus. A Bíblia registra que no princípio havia caos, a terra era sem forma e vazia, e Deus organizou o caos. Depois, Deus fez separação entre a luz e as trevas. Depois, Deus criou os astros, o sol, a lua, as estrelas. Depois, Deus criou a fauna e a flora. Depois, Deus criou também o ser humano. É assim que nós acreditamos. E isso está registrado no Pentateuco, que é uma importante revelação para nós termos o conhecimento de onde veio o homem. Mas, irmão Johnny, a ciência não diz isso.
Não se preocupe, nós não precisamos da ciência para acreditar no poder de Deus. Mas chegará um dia, com a evolução da ciência, que a ciência verá: a Bíblia tem razão. Ainda no mesmo capítulo, nós temos aqui as narrativas históricas. Ou seja, é um dos tipos literários que compõe o Pentateuco, é a narrativa. Aqui nós temos a narrativa do Gênesis, que fala acerca da criação, do dilúvio, da propagação das nações, fala sobre a história dos patriarcas. O principal ponto que nós temos no livro de Gênesis é a origem dos homens, a origem do ser humano, e a origem também do povo hebreu, que é do povo hebreu que se extrai toda a história, tanto do Antigo Testamento e entrando para o Novo Testamento. A narrativa do Pentateuco vai para o Êxodo. O Êxodo fala sobre o tempo que os hebreus ficaram escravizados no Egito. O principal ponto ali do livro do Êxodo é a libertação de Israel e a lei que Deus dá para o seu povo. A narrativa do Pentateuco segue agora para Levítico, aonde ali Deus dá as orientações e instruções com relação à espiritualidade, à vida religiosa. O principal fato ali do livro de Levítico para nós é a criação da ordem sacerdotal, aonde tem ali os levitas e também os sacerdotes e o sumo sacerdote. E temos também a narrativa de Números. O livro de Números é o livro onde ali foi ordenado por Deus que se contassem a partir de 20 anos de idade aqueles que poderiam ir para a guerra, já preparando o povo ali para a conquista da terra prometida. E o último livro que nós temos no Pentateuco é o livro de Deuteronômio, que fala para nós a reiteração da lei, considerando que, na época de Deuteronômio, muitos dos que estavam vivos ali não estavam vivos na época do Êxodo. Então houve a necessidade do livro de Deuteronômio em repetir a lei. O principal fato, ou um dos principais fatos registrados no Deuteronômio, que está em evidência, é a morte do grande líder Moisés. Além de narrativas que se encontram no Pentateuco, tem também as genealogias que compõem o texto do Pentateuco. Olha só o que diz a nossa lição. Essas têm a função de apresentar linhagens muito importantes para o desdobramento do relato bíblico. Meus irmãos, Gênesis capítulo 5 traz a genealogia de Adão até Noé. Gênesis capítulo 11 traz a genealogia dos filhos de Noé até Abraão. Perceba que a Bíblia não conta a história de todas as genealogias de todos os homens que existiram na época de Adão, na época de Noé. Por que não conta? Porque não é esse o objetivo da Bíblia. Qual é o objetivo? É falar da origem do povo hebreu através de Abraão, de Adão até Noé, de Noé até Abraão. Ali se origina o povo hebreu, de onde vem a linhagem também do Messias. Por isso a importância desta genealogia. O evangelista Mateus, escrevendo sobre a genealogia de Jesus, ele inicia lá em Abraão, para mostrar que o Messias é o Salvador do povo hebreu. Já o evangelista Lucas, ao escrever a genealogia de Jesus, ele vai retrocedendo até Adão, para mostrar que o Messias veio não somente para o povo hebreu, mas para a salvação de toda a humanidade. Olha que revelação extraordinária a genealogia traz para nós. Quero trazer para você aqui uma tabela muito interessante acerca de Gênesis capítulo 5, para encerrarmos a nossa aula. Olha que coisa interessante, acompanhe aí. Gênesis capítulo 5, genealogia de Adão até Noé. Olha só a genealogia. Adão significa homem, Sete significa apontado, Enos, mortal, Cainã, aflição, Maalalel, o Deus bendito, Jared, descerá, Enoque, ensinando, Matusalém, sua morte trará, Lameque, desesperado, Noé,
conforto e descanso. Nós temos aí em Gênesis capítulo 5 a genealogia de Adão até Noé e o significado de cada um deles. Agora olha a frase aí do lado com a junção do significado desses homens. Ao homem é apontado mortal aflição, mas o Deus bendito descerá, ensinando que sua morte trará ao desesperado o conforto, descanso. Queridos, olha que coisa maravilhosa, a Bíblia Sagrada traz para nós uma revelação dentro da genealogia. Aqui fica a nossa lição. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado por estar assistindo o nosso vídeo. Esperamos poder estar contribuindo com a sua escola bíblica dominical. Peço, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, faça um comentário, dê o seu like, acione o sininho. Todas as semanas, quando nós postarmos um novo vídeo, você vai ver em primeira mão. Nos dê o seu apoio, se inscreva e faça parte dessa história. Até o domingo que vem, Deus lhe abençoe.